Nessa aula vamos falar sobre tendência. A partir de agora, começa um conteúdo um pouco mais a fundo sobre o mercado, como ele funciona, quais são as direções que o mercado pode tomar em determinado dia, mês, semanas, anos. A partir desse momento, você vai começar a entender a questão da flutuação do mercado e a direção dele. Antes, você precisa entender e saber que a teoria de Dow, ela diz que os índices descontam tudo. Todos os países, eles têm os índices. Por exemplo, no Brasil, a gente tem o índice Bovespa, ou mini índice. Nos Estados Unidos, a gente tem a Dow Jones, o S&P 500, a Nasdaq. Em Hong Kong, a gente tem HK50 e por aí vai. Diversos países têm seus índices e esses índices acabam descontando tudo. Tudo quanto é notícia, catástrofe, qualquer coisa que acontece que esteja indo em desacordo ao que os investidores pensam naquele momento. A gente chama isso de notícias, às vezes boas para o mercado, às vezes ruins. E os índices descontam todos esses movimentos. Um grande exemplo disso é que toda primeira sexta-feira de cada mês, existe uma notícia no mercado financeiro chamada de payroll. Essa notícia ela causa um grande impacto nos Estados Unidos e, de maneira geral, acaba afetando o nosso mercado brasileiro também. É um índice onde mede ali a taxa de desemprego. Acaba que nesse mesmo horário que acontece a notícia do payroll, acaba tendo outras notícias que vêm impactar o mercado também de forma positiva ou de forma negativa. Entendendo isso, a gente consegue saber também e entender o mercado, como de fato ele funciona, as tendências que existem no mercado. No mercado, a gente pode dizer que a gente tem 3 tendências. A tendência primária, tendência secundária e tendência terciária. Eu deixei aqui na tela para você poder observar algumas situações aqui. Por exemplo, a linha em vermelho, ela está nos mostrando uma tendência primária. Ou seja, a gente tem um movimento aqui de queda, de descida, né? Um movimento onde os investidores não estão acreditando muito no desenvolvimento daquela ação, daquele índice, e acabam jogando o preço para baixo. Aqui a gente vê claramente uma tendência, usando a linha vermelha, uma tendência primária. Essa linha vermelha, ela nos mostra a tendência primária do mercado. É uma tendência de queda. A linha azul, ela vai nos mostrar que dentro dessa tendência primária existem algumas oscilações de zigue-zague. Então, joga o preço para cima, joga o preço para baixo, ela vai fazendo esse formato de zigue-zague. Ela é um pouco menor do que a tendência primária, né? A gente consegue ver isso de forma tranquila, né? Nesse exemplo aqui. E a gente tem uma tendência terciária, que estamos usando uma linha preta. Essa tendência terciária, ela vai ter diversos movimentos dentro de uma tendência primária e secundária. Às vezes, você não vai conseguir identificar se essa tendência ela é primária, se a tendência ela é secundária. Você vai ter um pouco de dificuldade para entender isso, pois, de fato, é uma movimentação um pouco mais complexa. Então, você precisa entender um pouco mais, você precisa se aprofundar um pouco mais
e começar a entender essas movimentações do mercado. Cada tendência dessa daqui, ela tem um tempo, um período. E cada período desse, por exemplo, uma tendência primária, ela pode ser anual, pode ser vista no mensal, ela pode ser vista em tempos maiores. Você consegue ver esse tipo de tendência primária nos tempos maiores. As tendências secundárias, você vai ver aí no gráfico de 60 minutos, né? Que é o gráfico de 1 hora, gráfico de 4 horas, esses gráficos um pouco menores do que o diário mensal. A tendência terciária, que é o que a gente, na maioria das vezes, vai estar operando quando a gente se prontifica a operar o day trade, em fazer operações no mesmo dia, encerrar essas operações no mesmo dia também. Então a gente acaba fazendo a parte da tendência terciária, é onde a gente pega esses pedaços de operações dentro de um movimento e acaba fazendo o nosso lucro ali nesses intervalos pequenos. Aqui, ó, você consegue observar de forma um pouco mais desenhada como que funciona, como é que funciona essa tendência. Fica fácil de você observar, né, que essa seta maior aqui a gente tem a tendência primária de alta, a seta em azul e um cinza aqui, né, um azulzinho claro, a gente tem uma tendência secundária. E o vermelho e o amarelo a gente tem a tendência terciária. Então aqui dentro a gente vê diversos movimentos de zigue-zague dentro de uma tendência secundária. Como a gente falou, a tendência ela tem 3 fases: a primária, a secundária e a terciária. Cada tendência dessa, a primária, secundária e terciária, ela tem um tipo de movimentação. Vamos começar a entender isso daqui, ó. A tendência primária. A tendência primária de alta, no caso aqui, ó. Ela está indicando uma alta. A tendência primária ela vai começar na parte da acumulação. Por que a acumulação? São quando os investidores que vê potencial naquela ação, naquele índice, ou aquelas instituições que têm alguns privilégios de saber antes de todo mundo sobre notícias, sobre algumas coisas que estão acontecendo dentro de uma determinada empresa, dentro de um determinado país. Então, elas já sabem o que está por vir mais adiante. Então, elas já começam a montar suas posições na parte da acumulação. Então ela começa a acumular. É como se as pessoas estivessem não acreditando, né, naquele movimento de alta e estivessem vendendo aquela ação, estivessem vendendo para pessoas que já acreditam e já sabem que o preço vai começar a subir. Então a tendência de alta, a gente vai ter uma tendência acontecendo dessa forma. Alta, aqui para a gente é uma alta. Só que para ela começar essa alta, primeiro teve que vir uma queda. Essas pessoas aqui, ó, que estão vendendo nesse mercado, elas estão acreditando na queda. Aqui. Quando chega nesse ponto aqui, essas pessoas aqui, ó, da tendência primária, elas começam a fazer as suas compras. Então elas começam a comprar, comprar de quem? Dessas pessoas que estão querendo vender aqui. Então começam a comprar, aí vira como se fosse um cabo de guerra aqui. Compra, o pessoal aqui vendendo, só que o preço não sai do lugar. O preço começa a ficar de forma meio que parada. Eles fazem a força deles aqui
na venda, só que contrapartida tem bastante gente aqui na compra, mais compradores até do que vendedores, fazendo com que o preço suba. Aí eles param um pouco de comprar, os vendedores entram, o preço desce. Aí aqui eles compram mais, por quê? Porque está barato. Então eles estão comprando aqui, ó. Chega aqui, eles estão comprando. Chega uma hora que os vendedores não aguentam e acabam jogando a toalha. Então essa fase aqui, essa fase de acumulação, vamos dizer que o preço está fazendo isso aqui, ó. O preço está começando a subir, só que de uma forma acumulada. Está fazendo isso daqui, ó. O que acontece? Os vendedores perdem as forças e param de comprar, param de vender e começam a entrar mais compradores. Aqui era a fase da acumulação. Essa é a fase da acumulação. Agora vem uma fase de alta sensível. O que seria essa alta sensível? Seria esses compradores aqui de baixo. Esses compradores aqui de baixo, eles já fizeram todas as suas compras aqui. Já montaram suas posições aqui, já estão comprados. Agora, entra nessa fase aqui de alta sensível os bancos, as instituições financeiras, outras pessoas, outros investidores que possuem um pouco mais de dinheiro, fundos de investimentos. Essas pessoas começam a entrar aqui, ó, nessa alta sensível. Então aqui a gente já começa a ver um movimento um pouco maior. Por quê? Aqui já entrou compra, os vendedores já jogaram a toalha, e aqui os fundos de investimento, bancos, eles estão comprando. Estão comprando. E na terceira fase, essa daqui é a segunda fase. Essa pra gente é a segunda fase. Primeira fase aqui, segunda fase aqui. E logo em seguida, a esse ponto de alta sensível, começa a entrar, na maioria das vezes, os operadores de day trade, de swing trade, que já está vendo que o preço está subindo. Então eles acreditam que o preço vai subir mais. Então aqui vem a euforia. Aqui vem a euforia do mercado e joga o preço mais ainda para cima. Até então, aqui são os grandes fundos de investimento, bancos que estão comprando aqui. Aqui começa a entrar os traders que já viram isso tudo subir e aqui eles começam a comprar mais. Só que aqui já está no final do movimento. Aqui ele já esgotou o movimento, então pode ser que a partir desse momento aqui comece uma nova fase. Só que agora vem a fase da tendência de baixa. Essa daqui pra gente, a gente tem aqui uma tendência de alta. Pra gente isso daqui é uma tendência de alta. E logo aqui, ó, logo após essa super alta aqui, super tendência, pode vir a outra fase, a outra tendência, que seria a tendência de baixa. Aqui está um pouco mais exemplificado a respeito dessas três fases de acumulação, alta sensível e euforia. Aqui nesse canto a gente consegue observar a questão do preço. O preço ele vem subindo de valor, subindo. E aqui nessa parte a gente começa a ver o tempo que levou para poder chegar
até esse ponto de euforia aqui, o ponto máximo da euforia. Uma opção seria essa acumulação em forma de alta já, ou essa acumulação ser em forma de... é como se fosse um movimento contínuo, um movimento paralelo ali. Ele segura até que ele consegue dar uma esticada para cima e logo em seguida ele vem uma outra esticada. São esses dois tipos de movimento que pode acontecer com essas três fases da tendência de alta. Aqui um gráfico bem exemplificado para vocês terem uma noção. Aqui vem a parte da acumulação, a parte da participação pública, né? Dos bancos, alguns fundos de investimentos, outros fundos de investimento já começaram a comprar aqui. E aqui, quando na maioria das vezes os traders estão entrando acreditando nessa grande alta que está vindo e começa a vir notícias de que vai subir, vai continuar subindo e aqui chega ao fim. Aí a participação pública, aqui começa a parte da saída dos institucionais, dos grandes bancos. Vai funcionar da seguinte forma, para você ter noção. Esses institucionais que entraram nessa região aqui de preço, que era na acumulação, quando chega aqui, ó, nessa parte do excesso, eles estão saindo. Eles estão saindo das suas posições aqui. Essa turma aqui, ó, elas estão saindo aqui. Nesse topo aqui, ó, onde os traders que acreditam que o preço vai subir, eles começam a comprar, só que eles estão comprando dessas pessoas que estão vendendo lá em cima já. Eles compraram, eles já tiveram um lucro gigante e aqui eles estão saindo de suas posições. Aqui começa a sair e os traders que estão operando com notícias de mercado, analistas, esses caras assim, então eles começam a comprar aqui desses caras. Participação pública, bancos, alguns fundos de investimento, aonde eles começam a sair de suas posições. É nessas horas aqui, ó. Nessas horas aqui eles começam a sair. Quando o preço faz que vai para cima, mas começa a voltar, deixa as possibilidades aqui para eles, eles começam a sair de suas posições. E os traders que entraram aqui, vai sair aonde? Vai sair aqui, ó, quando já estão ficando no negativo. Então o que a gente precisa fazer? É entender isso daqui e evitar de fazer essa compra nesse tipo de alta, quando já está todo mundo saindo, os melhores compradores estão saindo de suas posições aqui e a gente, por falta de experiência, acaba comprando aqui dessas pessoas e na maioria das vezes, acreditando que vai subir mais, não sai de suas posições e quando chega nesse ponto aqui, acaba jogando a toalha e tendo que entregar tudo que já ganhou, né? Ou chegou a ganhar e deixa de ganhar aqui esse tanto e começa a perder tudo isso aqui para poder sair de suas posições. Temos que tomar muito cuidado com essas situações que acontecem. Tendência agora de baixa. Na tendência de alta, né, a gente viu que tinha acumulação, alta sensível e euforia. Agora, na tendência de baixa, a gente vai ter a distribuição, o pânico e a baixa lenta. O que seria o pânico? Seria mais ou menos essa ideia aqui, ó. O que seria a distribuição? Seria essa questão aqui, ó. Aqui seria a distribuição, podendo ser de forma que esteja caindo, né? De forma bem direcional ou bem paralela aqui.
Então temos que tomar muito cuidado com essa situação. Pode ser uma queda bem direcional ou uma distribuição segurando os preços. Igualmente, eu dei o exemplo da alta. E logo em seguida vem o pânico. Esse pânico, ele está ligado a quem? A essas pessoas que compraram aqui, ó. Eles fazem o preço fazer isso daqui, esse pânico. Aí logo em seguida vem a baixa lenta, onde o mercado vem caindo, mas vem caindo de forma bem lenta, não dá muitos tiros para baixo, muitos fortes, porque na maioria das vezes o mercado tende a ficar as pessoas tendem a acreditar mais numa alta do que numa queda. Então, quando chega aqui no fundo, está próximo do fundo, o mercado ele começa a andar de forma lenta, já montando aquela posição da acumulação. Aí já começa aqui, ó, a montar aquela posição da acumulação até vir a participação pública, que seria a alta sensível, e depois o momento de euforia. São essas coisas que acontecem dentro da tendência. Aqui a gente tem novamente o exemplo da distribuição. Tem esse tipo aqui, ó, uma queda um pouco mais acentuada e a distribuição de forma aqui paralela. O pânico ele vai ser igual, né? E a baixa lenta, que vai ser quase que a montagem de posição para quem já está pensando na compra e já tem algumas notícias de que o preço tende a subir novamente. Aqui a gente consegue entender a distribuição dessas três fases, como que ela funciona. A tendência de alta, a nossa tendência de alta. A gente tem no momento 1 ali, naquela primeira fase, a galera, né, o trader medroso, as pessoas que têm menos dinheiro, que não aceitam muito risco, que têm menos informação, a gente vê como medroso. E as pessoas, os fundos de investimento, alguns bancos, que a gente chama de dinheiro esperto, ele já está mais confiante, ele já acredita nesse movimento de alta. Então eles acabam comprando naquele primeiro momento, que seria a fase 1 das três fases. A segunda alta, aquele momento de alta sensível, ainda temos um mercado medroso, os traders não estão acreditando muito, acham que o mercado vai a qualquer momento virar vendedor, então eles ainda não acreditam nessa alta. Enquanto isso, os bancos estão comprando. E quando chega lá naquela hora da euforia, que todo mundo pensa que está muito bom para comprar, agora é minha hora, agora eu vou ficar rico, a pessoa começa a comprar. Só que aqui, que você é o confiante, essa galera que comprou aqui e aqui já está medroso. Já é o ponto que eles estão com medo de comprar. E eles estão saindo de suas posições de compra, eles estão saindo aqui, ó, na fase 3, que é aquela fase de euforia total. Por quê? Eles encontram liquidez no mercado. Muita gente querendo comprar, e eles vão encontrar essa liquidez, né, de pessoas querendo comprar. É a hora que eles têm para poder vender no melhor preço. E assim vai funcionar também aqui para baixa. Vai funcionar da mesma forma que funcionou aqui com a alta, vai funcionar com a baixa também. Aqui temos uns exemplos do que pode acontecer no mercado, observando as tendências. O que pode acontecer, de que forma vai acontecer.
O dinheiro esperto, temos aqui a fase de descrição, na fase de acumulação do mercado, é onde se encontra o dinheiro esperto. A fase da consciência, onde vem os bancos, os investidores institucionais. E aqui, ó, naquela fase de euforia, onde vem o entusiasmo, vem o público, vem a ganância, com aquela ideia de que vai ficar rico, a ilusão de pessoas que falou que tá bom para comprar. E aqui vem a mudança do mercado, ó. Vem a mudança aqui. Até então, quem comprou aqui nesse ponto não acredita que aqui vai ser a reversão do mercado, que o mercado vai reverter, vai ter uma queda gigante aqui e vai ser assim. Não acredita nisso porque as pessoas não estão dispostas a perder dinheiro, então elas não acreditam que ela vai perder o dinheiro dela. Então ela acredita que de repente o mercado vai fazer isso aqui, ó, vai tocar aqui e vai voltar para cima. Só que nesse caso não aconteceu isso. Aí as pessoas que compraram aqui, ó, já entra na fase da negação, não acreditam. Aí acredita que aqui, ó, vai voltar à normalidade de subir, só que não volta. Aí vem o pânico, o medo, onde as pessoas que compraram aqui começam a jogar a toalha. Aí vem o medo, o pânico, a desistência da posição. Só que aqui já é tarde para você sair da sua posição. Isso a gente consegue ver muito em Bitcoin. Bitcoin, vira e mexe, acontece essas experiências assim de que pessoas começam a comprar porque outros investidores estão dando a dica de que vai subir, que vai ter uma alta maior. Então as pessoas começam a comprar, acreditando nessa alta, só que começa a devolver. Então você precisa obrigatoriamente saber identificar um gráfico, saber qual é a fase que ele se encontra, se é uma fase do dinheiro esperto, se é a fase ali dos institucionais, que é aquele momento de alta sensível, se é a fase ali aquela terceira fase do entusiasmo, da euforia do mercado. Aqui é onde você precisa evitar de fazer suas operações. Aqui, ó, você precisa aqui. Se você identificar isso, essa compra precisaria ser aqui ou aqui, junto com essas pessoas, junto com esses grandes players aqui que estão dispostos a jogar o preço para cima. Aqui, se você fizer essa compra aqui, você não pode de maneira nenhuma deixar ser pego no pânico extremo do mercado. Aqui você já precisa estar fora do mercado. Agora que a gente já entendeu como funciona essa distribuição da tendência, como é que a tendência funciona, a gente consegue ver isso mais a fundo nos gráficos, para você ter uma noção de como que funciona essas movimentações. Temos aqui um gráfico qualquer, um gráfico do S&P 500. O gráfico do S&P 500, a gente começa a observar algumas situações. Por exemplo, a tendência, ela tem 3 fases. Primária. Vamos botar aqui, ó. Primária. Secundária. E terciária. Quando a gente observa alguns tempos gráficos, aí a gente precisa entender um pouco mais de tempos gráficos. Eu vou falar um pouco mais disso adiante, vocês vão entender um pouco mais disso adiante. Mas quando a gente começa a observar o tempo gráfico, aqui a gente tem um gráfico de 5 minutos. Significa que cada candle desse daqui, ele tem 5 minutos. Ele se encerrou depois que ele completou 5 minutos. Se a gente observar esse movimento aqui, ó, a gente vê o quê? Ó? A gente vê isso daqui acontecendo.
a gente tem o que nessa situação? A gente tem uma tendência de alta aqui bem clara. Por quê? Porque a gente vê alguns movimentos. Ó. A gente vê aqui, ó, nesse caso aqui, a gente tem um fundo. A gente chama isso de fundo. E aqui a gente chama de topo. A gente vai falar um pouco mais adiante também sobre isso. A gente tem aqui, ó, um fundo. Esse fundo ele está o quê? Ele está mais alto do que o fundo anterior. Isso, caracteriza para a gente, um fundo mais alto do que um fundo anterior, caracteriza para a gente uma tendência de alta. Só que essa tendência de alta, ela ficou um pouco em dúvida. Por quê? Porque logo em seguida, a esse topo aqui, o próximo topo, ele não fechou acima desse topo aqui. Ele deveria fechar acima desse topo, para poder ficar uma tendência mais clara, mais objetiva para a gente. Só que ele não fechou. Teria que ser mais ou menos isso daqui, ó, para poder ser uma tendência clara e objetiva. Dessa forma aqui. Ó, a gente tem fundo, fundo e um topo. A tendência ela vai ser sempre formada por fundos e topos, sendo que a tendência de alta ela vai ser formada por uma sequência de topos e fundos ascendentes. A gente vai ter como base esse primeiro fundo e esse primeiro topo. O próximo fundo ele precisa estar acima do fundo anterior. E o próximo topo, consequentemente, acima do topo anterior. Então, a gente tem uma sequência de topos ascendentes, fazendo com que a gente tenha aqui uma tendência de alta, certo? Então, aqui ó, ficou o quê? Um fundo, um topo. Um fundo mais baixo do que o anterior, até aí perfeito. O que a gente precisava ver aqui agora? Esse topo aqui sendo mais alto do que esse topo aqui. Só que o que ele fez? Ele fez um topo mais baixo do que o anterior, dando a ideia de quê? De que, olha, ele fez um fundo aqui mais alto, porém ele fez um topo mais baixo. Eu estou indeciso. Eu posso tanto continuar para baixo ou continuar para cima. Só que logo em seguida ele veio e fez um fundo mais alto do que um fundo anterior. Então a gente tem uma sequência aqui de 3 fundos mais altos na sequência. Esse aqui mais alto do que esse e esse aqui mais alto do que esse. E logo em seguida a gente tem um rompimento do primeiro topo e do segundo topo, formando assim uma tendência confirmada de alta. Aí ele deixa aqui, ó, novamente, um topo, cai um pouco mais, deixa um fundo, volta e fecha com um topo abaixo do topo anterior e novamente ele vem e fecha abaixo aqui do fundo anterior. O que a gente tem nesse caso? A gente tem aqui uma micro tendência de baixa. Quando isso acontece, isso pode acontecer em qualquer região do gráfico. Quando isso acontece, ó, a gente tem aqui uma sequência de fundos mais altos e aqui a gente muda essa sequência. A gente tem aqui uma queda, uma alta que não fechou acima daquele topo anterior e aqui ó, ele segura, não passa e volta a cair, fazendo com que o fundo feche abaixo disso daqui. Aqui, para poder ser uma alta, não precisaria do fundo ser ascendente? Aqui o fundo precisa ser descendente. Então ele veio para baixo aqui, fechou abaixo desse fundo. A gente já tem aqui pelo menos uma micro tendência de baixa. E agora, se isso daqui não tivesse ocorrido, e tivesse fechado dessa forma assim, fechou dessa forma e veio caindo aqui ó, para baixo. Veio para baixo. O que ele fez? Ele fez uma sequência de topos mais baixo do que
o topo anterior, sempre topos mais baixos. A gente tem aqui uma estrutura de tendência de baixa. Fundo aqui está mais baixo do que o fundo anterior e aqui, consequentemente, um fundo mais baixo do que um fundo anterior. Então, a gente tem, seguindo a tendência aqui, ó, seguindo essa sequência de fundos e topos mais baixos, a gente tem uma tendência de baixa confirmada. Sendo que essa tendência, como a gente viu lá no começo, essa tendência, ela pode começar ou não a questão da acumulação e a questão da distribuição dos preços. Aqui, o preço pode estar começando a distribuir. Por quê? A gente pode considerar assim, tá? Eu não estou falando que é assim, foi assim, aconteceu assim, pronto, tá? Pode ter acontecido isso daqui. A gente ter aqui uma tendência de alta, né? Aquela fase de acumulação, né? Aqui nessa região aqui, a gente tem a fase de acumulação, aí a gente tem uma altinha, aí uma queda que não passa fundo, aí segura aqui e vamos supor que aqui seja aquele momento de euforia. Aqui é aquele momento de euforia do preço. Ou, se você quiser também, pode ser aquele momento de alta sensível do mercado, onde o mercado já começa a armar uma possível queda. Então, depois de uma alta grande dessa assim, pode ser que venha a parte da distribuição do preço. Aí o preço começa a distribuir, não consegue mais passar lá daqueles pontos lá, e depois ele começa a fazer aquele momento de pânico, de queda mais lenta um pouco aqui, uma baixa queda, né, no caso. Então, são esses fatos que podem acontecer nessa situação. Como é que a gente sabe que a gente tem uma tendência? Como é que a gente traça uma tendência? Antes disso, de a gente traçar a tendência, vamos ver o que aconteceu aqui, ó, mais para frente. Ó. Nesse caso aqui, ele fez esse movimento, subiu, distribuiu aqui, ó, e começou a fazer aquela parte de distribuição caindo até que ele conseguiu cair de fato. Ó. Então a gente teve, nesse caso aqui, a alta, a acumulação nesse ponto, aquela alta sensível, e não teve aquele momento de euforia. Se a gente não considerar isso aqui como euforia, a gente não teve aquele momento de euforia, mas teve uma alta aqui considerável. Se a gente fosse pensar nesse daqui, ó, que aqui seria a acumulação, aqui a alta sensível, e logo em seguida aqui, ó, um momento de euforia do mercado. Se a gente fosse pensar dessa forma. O mercado, para você entender, ele não vai ser perfeito, 100% perfeito. Vai ter suas falhas, vai ter aquele momento que você vai ficar esperando um movimento perfeito, acontecer aquele movimento perfeito, ele não acontece e acontece uma falha ali, ou acontece dele continuar subindo e você não conseguir entrar, ou ele continuar caindo e você não conseguir vender. Então o mercado é interpretação. Você precisa o tempo todo estar interpretando o mercado e identificando os movimentos que ele está fazendo ou que pode fazer e que possa gerar para você algumas possibilidades de entrada. Então a gente tem esse ponto aqui. Aqui ele já começa a deixar essas ideias de topo, né? Aí já começa a vir para baixo, já não mais começa a passar daqui de cima, ó. Já começa a fazer esses movimentos assim, ó. Já não consegue mais romper aquele topo que ele deixou. Aí você já começa a ficar ligado, porque isso pode ser uma questão de virada de tendência. A tendência pode estar revertendo nesse ponto.
a gente viu aqui que ele veio para baixo e agora a gente vai ver como que a gente faz para poder marcar uma tendência, para poder se guiar numa tendência. A gente tem algumas ferramentas que são as linhas, dependendo da ferramenta que você estiver usando, da plataforma que você estiver usando, a gente tem algumas linhas. Aqui nessa plataforma aqui, no MetaTrader, a gente tem essa linha aqui, ó. Essa linha a gente consegue traçar esse ponto de topo, a gente consegue traçar esse ponto de fundo aqui juntamente com outro fundo. Isso vai nos trazer uma ideia de que até esse ponto aqui, ó, enquanto não romper essa linha para baixo, a gente vai seguir uma tendência de alta. Aqui, ó, tocou aqui a compra, tocou aqui a compra, tocou aqui a compra, tocou aqui a compra, tocou a compra. Ah, tocou e rompeu. Beleza, rompeu aqui, ele veio para baixo. Ele rompeu esse ponto aqui, ó, a linha, rompeu a linha, veio para baixo, mas ele não deu continuidade para baixo. Só que antes disso, ele tinha deixado um topo aqui, ó. Ele tinha deixado um topo. Enquanto o preço não romper esse topo anterior que ele deixar, enquanto ele não romper, você não transfere a linha para cá. Rompeu o topo aqui, ó, rompeu esse topo, você pega essa linha que estava traçada aqui e ajusta aqui, ó, na mínima dos candles, ou seja, seria aqui que rompeu, só que não pode deixar nada de fora porque rompeu aqui, ó. Então você ajusta na mínima do candle aqui, ó. Enquanto não romper agora esse topo aqui, a gente não ajusta a linha. E se romper para baixo, tá mudando a tendência. Tá mudando a tendência de alta. Tá mudando a tendência de alta, nesse caso aqui, ó. Mudando a tendência porque rompeu aqui, tá mudando a tendência para queda. Agora tá virando uma tendência de baixa. A gente sempre vai se guiar por aqui, ó. Agora, a gente vai estar se guiando por aqui. Esse topo aqui, o topo anterior. Agora a gente pode ver o seguinte, ele conseguiu romper esse topo anterior? Ele rompeu esse topo aqui, anterior? Não. O que ele fez? Ele rompeu a linha, ele faz isso na maioria das vezes. Ele rompeu a linha, testou aqui, ó, ele está vindo testar a linha, né, no caso, e está testando consequentemente para ver se ele consegue romper esse topo. Aí você começa a lembrar da parte que eu falei lá no comecinho sobre os compradores estarem comprando daqueles vendedores quando o preço estava caindo. O preço estava caindo, eles tentando vender para jogar o preço para baixo aqui, ó, e os compradores entrando na briga para poder jogar o preço para cima. Só que eles não deixaram o preço ir para cima, ir para baixo e começaram a ganhar a briga jogando o preço para cima. É mais ou menos o que está acontecendo aqui, ó. Os vendedores entraram, os compradores tentando, os vendedores entraram. Aí eles tentaram de novo, os compradores tentaram de novo. O que os vendedores fizeram? Seguraram o preço nessa região. Eles não estão deixando o preço passar, ó. Não deixa passar, não deixa, até que venha a baixa, o pânico, né, no caso. O pânico dos vendedores aqui. Os compradores que estavam posicionados aqui, jogando a toalha nesse ponto. Rompeu aqui, ó, é o pânico da galera. Então são essas coisas que você precisa entender, compreender. Por quê? O preço, eles estão tentando jogar o preço para cima. A gente precisa o quê? Numa tendência de alta, a gente precisa ver o próximo topo
sendo acima do topo anterior. A gente precisaria ver esse movimento aqui acontecendo. A gente precisaria ver isso. Se a gente não começa a ver isso, de topos acima do topo anterior, se a gente começa a ver o inverso, topos mais baixos do que o topo anterior, a gente já começa a prestar atenção nesse movimento, porque pode vir uma queda acentuada. Então é interessante a gente ver isso daí. E agora, essa linha aqui, ela foi rompida. E o preço nos deixou um topo nesse ponto e agora um topo nesse ponto aqui. Um topo que você pode ver que ele está mais baixo. Então a gente vai fazer aquela mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Pega a ferramenta e traça aqui, ó. Pronto, é isso. Antes disso aqui acontecer, a gente tinha isso daqui, ó. A gente tinha esse ponto que rompeu para baixo, né? Aí logo em seguida, o preço rompeu aqui, ó, mas ele veio rompendo fundo. A gente ajusta aqui essa linha nessa máxima aqui, ó. Essa máxima, justinho aqui. Ajusta na máxima aqui. Beleza, aí aqui, ó, ele rompeu esse fundo aqui? Não, então não faz sentido de eu estar ajustando aqui. A próxima vez que ele passar aqui, ele pode ir direto. Ele passou, tal, veio rompendo aqui, aí foi aonde a gente ajustou essa linha. E agora? Agora, ele rompeu essa daqui, consequentemente, ele rompeu o fundo anterior. Ele tinha um fundo aqui, ó, que ele rompeu nessa situação aqui. O que que você faz com essa linha? Você traça aqui, ó. Pronto. Agora você segue isso daqui. Ah, mas e agora? Como é que eu vou fazer se ele não chegou lá perto, tá indo longe? Beleza. Você traça uma outra linha e vem seguindo a tendência aqui, ó. Você traça aqui, ó. Veio, rompeu. Opa, você já liga o alerta. Rompeu a linha de tendência aqui. Só que aí você começa a observar várias coisas, você tem que fazer várias análises. Você tinha uma linha principal aqui que foi rompida e você tinha uma possível queda do mercado. Faz sentido eu fazer uma compra aqui se ele está testando essa linha aqui, ó, que ele rompeu? Faz sentido eu fazer uma compra aqui para poder tentar carregar o preço? Não. Por quê? Porque para fazer essa confirmação, precisaria romper esse topo aqui, ó. Então não faz sentido nenhum, por mais que ele esteja rompendo essa linha de tendência, não faz sentido eu fazer essa compra aqui. A não ser que ele tivesse rompido essa linha de tendência, esse ponto aqui, ó, de topo. Aí sim faria sentido eu fazer a compra. Testou, foi para cima, veio, brigou. Opa, rompeu o fundo aqui, ó. Rompeu o fundo, a gente ajusta a linha aqui. De novo, rompeu isso daqui, essa linha aqui. Rompeu, foi para cima, tá vindo testar o quê? Tá vindo testar essa região aqui, ó. Isso daqui pra gente é um ponto importante agora. E agora, ele voltou a cair e rompeu o fundo. O que que eu faço? Eu ajusto essa linha aqui, ó. E vou seguindo ela também. Eu tenho esse ponto aqui mais alto e esse ponto mais baixo. Lá na frente, ele vai me fazer sentido. Essas linhas. Elas vão estar sempre fazendo sentido, essas linhas aqui. Vai ser uma ferramenta muito importante para a gente poder observar a tendência. Sobre essas ferramentas, eu vou falar numa próxima aula, no próximo vídeo, como marcar, como traçar essas linhas de forma que você não deixe nenhuma ponta solta, nada de errado, que você não faça nada de errado com essas ferramentas.